Na semana que passou, teve início no Supremo Tribunal Federal o julgamento que está sendo considerado o maior da história já realizado pela Suprema Corte de Justiça do país. O caso, todos conhecemos, é o famoso Mensalão. Mal começou o julgamento, já se inicia também, obviamente, como não poderia deixar de ser, as várias opiniões em contrários, notadamente por parte da defesa dos 38 acusados. Um deles, só para citar o mais expressivo, o ex-ministro Márcio Tomás Bastos está argumentando que apenas 3 de todos os acusados merecem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, porque têm foro privilegiados. Os demais devem voltar para o juiz singular, quer dizer, para a primeira instância. No plano do Ceará, teve início também na semana que passou, agora no aspecto da sucessão municipal, um evento que considero por demais importante para a cidade de Fortaleza. Me refiro à iniciativa do vereador Acrisio Sena, presidente da Câmara Municipal, que convocou os 10 candidatos a prefeitos, mediante sorteio. Uma vez por semana, cada um dos candidatos comparecerá à Câmara Municipal para expor as suas ideias, seus programas, seus projetos, se é que os tem, para a cidade, e submete em seguida, durante 2 horas, a uma discussão com os convidados para esse debate. Qual é a importância dessa discussão? Como sabem, a Câmara Municipal é a única e verdadeira representação política da cidade. É por lá que passam as leis. É a partir de lá que se fiscaliza a administração. É por lá que passam as denúncias quando há desvios. Portanto, no momento pré-eleitoral, conhecer dos 10 candidatos o que é que eles propõem para a cidade e com eles discutir num debate claro, franco, democrático, é por demais enriquecedor para a cidadania fortalezense. É para discutirmos os vários aspectos, tanto do julgamento do Mensalão quanto da sucessão municipal, que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E para o assinante que ligou agora, o programa conta hoje com as participações dos nossos colaboradores, os professores Francisco Moreira, cientista político, que semanalmente nos ajuda aqui a refletir sobre os vários assuntos, o advogado e também cientista político, o professor Dimas Oliveira, que integra também a nossa equipe, e o professor Rui Martinho Rodrigues, doutor em História Política, professor da Universidade Federal do Ceará, e que também integra a nossa equipe e semanalmente está conosco aqui refletindo sobre os vários temas propostos. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Visão Política. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, nós vamos discutir no programa de hoje um assunto no plano nacional e outro no plano municipal. No nacional, o julgamento do caso Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal, que teve início na semana que passou e deverá perdurar aí por todo este mês e até parte do próximo mês. Pelo menos esta é a expectativa de todos os jurisconsultos chamados a opinar sobre este assunto, tamanha a complexidade desse julgamento. No plano municipal, obviamente, a sucessão municipal, a partir do que nós começamos a conhecer de promessas e propostas dos candidatos. Bom, eu queria começar com o assunto nacional, primeiro, que é o julgamento do Mensalão. Senhores professores, são muitas as opiniões em contrário com relação. Uma delas é quanto ao foro privilegiado para os 38 acusados. Márcio Tomás Bastos, e não só ele, mas muitos outros, entendem que desses todos aí, apenas 3 devem ser julgados pelo Supremo Tribunal, porque têm foro privilegiado. Os demais deveriam ser julgados pelo juiz singular, portanto, na primeira instância.
Esse é um julgamento que, para além das questões políticas, da dimensão, da supervalorização do assunto, mas certamente é, dentre os escândalos que a história política brasileira registra, aquele que ganhou maior repercussão, inclusive internacional. Até mesmo maior do que o próprio impeachment do ex-presidente Collor, em função do número de pessoas e a posição de cada um envolvido nesse aspecto. Mas, para além das questões ideológicas, emocionais, a espetacularização do caso, para além disso, há também aqueles que entendem que este é um fato que, a rigor, já estava incorporado pela cultura malsã da política brasileira e que, portanto, não mereceria todo esse espaço. Mas o fato é que esse julgamento precisa acontecer e esperamos que ocorra da forma mais técnica possível para que nós possamos fazer aí, talvez, um ponto de inflexão nessas relações Poder Executivo, Legislativo e partidos na forma de se fazer política no Brasil. Professor Rui Martinho, qual é a sua expectativa? E aqui eu o solicito na dupla função de um homem do direito, como advogado que o e um historiador, portanto, profundamente conhecedor da história política brasileira. Bom, nós estamos assistindo a um processo judicial que se distingue de um processo político e que poderia ser comparado com o processo judicial que foi movido contra o Collor depois do processo político. Só que no caso Collor, o processo político havia dado uma satisfação maior à sociedade. O presidente havia sido destituído. Como nesse caso apenas 3 deputados foram cassados e muita gente, 12 deputados renunciaram, se não estou errando aqui nas contas, a minha memória não está me traindo, mas ficaram inteiramente impunes do ponto de vista político, porque a legislação da época não previa nenhuma consequência para quem renunciasse. Então, o aspecto político não está propriamente encerrado. Não foi sanado. Daí havia uma expectativa política muito grande. Por outro lado, o neoconstitucionalismo e a nova hermenêutica têm enfatizado muito uma certa superação da divisão entre as competências dos poderes legislativo e judiciário. Tem havido uma certa judicialização da política, que concomitantemente, quando há uma judicialização da política, inevitavelmente há uma politização do judiciário. E o processo ganha cores políticas mais fortes. E a sociedade brasileira está como que fazendo cobranças sobre isso. Agora, me parece que o Supremo não vai se deixar levar muito por isso, não. Os ministros do Supremo são muito ciosos da independência do poder. Agora, tem alguns pontos que devem ser realmente considerados, porque são pontos polêmicos do ponto de vista jurídico mesmo. Um é a competência de foro, que você já mencionou. Se todos os réus deveriam estar no Supremo, que é um foro especial por prerrogativa da função, ou se alguns deles deveriam ir para a primeira instância. É muito boa essa discussão, muito oportuna, porque tem um outro debate no Brasil sobre o foro por prerrogativa de função ser um privilégio. E agora estamos vendo que é um ônus. Por que a defesa está querendo levar alguns réus para a primeira instância? Porque quem vai para a primeira instância tem muito mais chance. Primeiro, porque tem uma quantidade quase que infinita de recursos e um tempo enorme em processos com penas pequenas para se dar a prescrição dentro do processo. Então, a defesa quer levar para o primeiro grau, o que mostra que não é nenhuma vantagem ir lá para o fim da linha, porque quem é julgado num foro especial por prerrogativa de função não tem direito a recurso nenhum. Uma vez julgado, está encerrado. Pronto. E sem contar que a visibilidade também, quando vai para o chamado foro privilegiado, ela é nacional, ela é internacional. Agora, essa discussão... O que não ocorre na primeira instância. Né? Agora, essa discussão mexe com 2 aspectos. O fato de alguns dos membros de uma organização, e a acusação, a denúncia do Ministério Público, é que havia uma organização criminosa. Se alguns dos membros de uma organização ou alguns dos partícipes, mesmo que se diga que não há organização criminosa, ou não havia, se alguns dos partícipes de uma ação criminosa, de uma mesma ação criminosa, podem ser julgados em instâncias diferentes, com possíveis resultados díspares. O Supremo está entendendo que isso não deve acontecer, por isso é que não quer desmembrar.
Agora, além disso, tem uma discussão, ou poderia haver uma discussão, quanto à individualização das penas, que é uma coisa que parece estar sendo invocada para levar alguns réus para a primeira instância. Mas o que é individualizado são as penas. O julgamento não tem que ser individualizado. Isso poderia permitir o desmembramento. Moreira, qual com base na ciência política, já que este é um julgamento que, por mais que se queira afastar a influência política, afastar o clamor popular, porque a questão política, como bem disse o professor Rui, não foi sanada, porque não há, a não ser os 3 que foram caçados, Zé Disseu, Roberto Jefferson e o que faleceu, inclusive, o Gedene, um nome assim. Então, há um vácuo, digamos assim, de justiça por parte do clamor popular, pela repercussão do fato. Então, que leitura, qual é a tua percepção sobre essa expectativa toda? Olha, eu acho até que se tivesse havido o julgamento político, as coisas estariam em outro patamar, as coisas estariam mais amainadas, né? Porque, na verdade, esse julgamento ele tem um caráter, apesar do caráter judiciário enfatizado pelo Rui, né, ele tem um aspecto político muito marcante, certo? Há uma disputa, né, de diversos setores da sociedade brasileira, né, inclusive alguns setores como a grande mídia nacional, né, de forma mais específica, a Globo, o conglomerado representado pela Folha, o Estadão, certo? Que estão fazendo o que eu diria, plagiando aqui o futebol, uma marcação cerrada, né? Então, há alguns dias eles vêm fazendo matérias diárias, né, com o objetivo de chamar a atenção da população, porque, por exemplo, o clamor popular, que você faz referência, eu não sei se há esse clamor popular. A população brasileira anda tão afastada da política que nem esse tipo de escândalo chama mais a atenção assim, da grande maioria da população. Uma parcela da população que assiste televisão, que lê jornal e tal, pode até se envolver de alguma forma. Não creio que exista esse clamor popular. Agora, existe uma opinião publicizada, né, que, na verdade, está trabalhando no sentido, né, de fazer com que fazer essa cobrança e fazer com que criar esse sentimento de clamor. Hein? Criar esse sentimento de clamor. Há uma mobilização nesse sentido, tá certo? É um julgamento que é político no sentido de que, na verdade, você tem 2 grupos bem definidos do ponto de vista, não diria nem tanto da questão ideológica fundamental, sendo fundamental nesse processo, mas uma disputa por campos políticos, né, em que esses 2 grupos estão, na verdade, numa disputa, e isso vai ter uma influência que eu espero não seja tão grande em relação aos jogadores. Ao resultado. Porque, na verdade, né, existe uma pressão, se você acompanhar o noticiário diário, né, existe uma pressão constante. As redes de televisão fizeram uma espécie de documentário, de minissérie, isso, minissérie, em plantão, acompanhando agora, capítulo por capítulo, fato jornalístico, fazendo uma retrospectiva, dicas de passagem, muito bem feito do meu ponto de vista, porque um caso 7 anos depois, para um país cuja cultura da memória curta é evidente, quer dizer, rememorar os fatos, me parece que prestou um bom serviço, pelo menos ao público, ao senso. Agora, complementando a fala do Moreira, eu queria lembrar que a função judicante é uma função política. Em direito administrativo se faz uma diferença entre funcionário público e agente político. E se diz que o juiz não é funcionário público, o juiz é agente político. Porque político não é quem faz política partidária somente. Político é quem toma decisões sem ser subalterno de ninguém, em nome do Estado. Então, a função judicante é uma função de política de Estado, não de política partidária. Deixa eu colocar o professor Dimas nessa discussão, para a gente encerrar esse bloco, ainda nessa perspectiva do julgamento. Roberto Jefferson, Dimas, senhores assinantes, quando foi à CPI, confrontado numa acariação com o então ministro Zé Disseu, pois ainda não o havia caído, disse uma frase que ficou aí fixada. Eu tenho medo de Vossa Excelência, abre aspas, dizia Roberto Jefferson.
dirigindo-se ao Zé Disseu. Porque Vossa Excelência provoca em mim os mais primitivos instintos. Fecha aspas. Não posso dizer a mesma coisa, Dimas, de que esse julgamento provocará nos ministros os mais primitivos instintos para julgar em função de toda a espetacularização do fato. Mas pergunto, provocará os mais profundos valores arraigados, filosóficos, jurídicos, para aplicar a tecnicidade que o julgamento está a merecer? Não esquecendo a latra, o componente político? Eu acho que os dois professores já resumiram aí, colocaram todos os pontos importantes. Evidentemente que o Supremo é um órgão eminentemente político, porque a indicação, inclusive, é política dos ministros. É uma coisa in pectore do presidente da República. Evidentemente que nem mandato eles têm. Quer dizer, eles entram, acho que o Lula indicou, do meu ponto de vista, mal, e é interessante dizer que a maioria aí praticamente são indicados pelo governo do PT, né? O que parece contraditório. 8, né? São indicados pelo Lula. O autor originário da acusação, o ex-procurador-geral, me acudam com o nome dele, Fernando, é hoje ministro, que vai julgar. Pois é. Então, observe bem, quer dizer, esse componente é muito importante. O que se está em jogo aí é uma figura emblemática e simbólica do José Disseu. O José Disseu é uma figura que era grande expressão do PT do ponto de vista da burocracia do partido. Enquanto que o Lula era grande expressão de massas, o Disseu foi esse grande organizador de um partido que chegou aí ao governo e, evidentemente, com muita força, quer dizer, com muita força ao ponto de ter virtuais dois candidatos, tanto a Dilma como o Lula, são oriundos de uma mesma agremiação e são poderosos candidatos em qualquer circunstância. E, evidentemente, que o julgamento do mensalão é essencialmente o julgamento do PT. E, evidentemente, que o interesse é em tentar revelar o que seria, objetivamente, um partido que sempre quis se diferenciar pelos valores éticos. A sua construção ela foi fundamentada na diferenciação do conjunto das outras agremiações. Então, na realidade, é um julgamento, tenta-se, através desse julgamento, julgar, na realidade, o PT, através da figura do Disseu e de outros. E, evidentemente, que a imprensa, como os professores já falaram, o Estadão, Folha de São Paulo, mesmo a Veja, estão interessadíssimos em transformar esse fato no julgamento do século. Evidentemente que não é o julgamento do século. Na realidade, é o julgamento do século na perspectiva de setores que jamais admitiriam que esse segmento, que o PT, chegasse ao poder. Para eles, é de fato o julgamento do século, porque eles conseguiram colocar esse grupo no banco dos réus. E é importante dizer que o objetivo inicial, quando a denúncia foi formulada, era ter chegado a 40. Era uma forçação de barra para chegar a 40, para dizer o seguinte, que era Alibaba, Lula e os 40 ladrões. Mas foi tão absurda a tentativa de se artificializar o número 40 que tiveram que descer a 38. Então, evidentemente, eu não sei se 3 ou 4, acho que alguns, a rigor, deveriam estar lá. Acho que o Supremo, compreendendo esse aspecto eminentemente político, trouxe todos para um julgamento nele, desde que depois, mesmo que depois se individualize as penas. Acho essencialmente que a população, por mais que a imprensa queira trabalhar isso, acho que a população ela não vai dar a atenção que eles esperam que dê em relação a isso. Na realidade, a implicação é que existe um impacto negativo nas eleições municipais para o Partido dos Trabalhadores, mas no cômputo geral acho importante que se discuta, porque tudo que se discute, tudo que se evidencia, é sempre bom para a democracia. Bom, eu vou fazer o nosso primeiro intervalo, não sem deixar aqui um tema para que nós reflitamos e voltemos a partir do segundo bloco, que é o seguinte: mensalão. No nosso sistema republicano e no sistema bicameral que temos, com a formulação dos orçamentos, nós temos alguns mensalões, muito maiores do que os de 30 e os de 20 mil, quer dizer, que estão agora em julgamento, né? Nós temos, por exemplo, as chamadas emendas parlamentares. O que é isso? Senão um agrado dado de forma institucional, só não é direto ao cidadão, ao político, né, para que ele faça política. Então, se a questão era que o sujeito votou por 20 mil, ou por 30 mil, ou por 60 mil, que é a maior cifra que está lá colocada, uma emenda parlamentar de 10 milhões, 20, 30, tal,
Alguém poderia votar também por 2 milhões dessa emenda de 20, só para citar. De mais a mais, o que representam os milhares e milhares de cargos comissionados existentes na burocracia brasileira, senão também uma forma de você, uma moeda de troca, portanto, também, para usar o eufemismo, pode ser considerado um mensalão. Só para citar esses dois aqui. Quando voltarmos em 1 minuto. De volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Com a participação dos professores Rui Martinho Rodrigues, Dimas Oliveira e Francisco Moreira, estamos discutindo o julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal e suas implicações todas, iniciado da semana que passou. E eu deixei no bloco anterior para nós fazermos aqui, olha, não quero explicar o mensalão nem minimizar. A cultura política, para ser educado com o assinante brasileira, é malsã, para não dizer que é promíscua essa relação. E eu citei aqui, por exemplo, o sistema de emendas parlamentares para composição do orçamento. Eu cito aqui, por exemplo, os cargos comissionados, que tudo isso é moeda de troca em muito maior valor. A maior cifra mencionada até hoje de que parlamentares recebiam chegou a 60 mil reais, que significa nada diante do que eu falei, cargos comissionados, emendas parlamentares e outras coisas mais, licitações, empreiteiras, enfim, tudo isso. Agora, tem uma coisa que eu tenho dificuldade em entender. Como é que, dos citados aí, tem 38 envolvidos, citado aí, sei lá, uma centena, recebia uma mesada de 30 mil reais por mês, ou a cada 2 meses, ou 60, para votar com o governo, tendo todas essas outras vantagens que acabei de mencionar, que são legais, que são constitucionais, está na estrutura da máquina. Outra dificuldade que eu tenho, como é que é um líder do governo, o líder do governo na Câmara, o deputado lá no Amazonas, o líder ser pago para votar com o governo? É uma coisa que também, para mim, é estranho, essa forma. Se alguém é líder, pressupõe que ao ser escolhido como líder por uma bancada, por uma maioria, é porque ele corrobora daquilo que aquele governo vai fazer. Então, eu queria colocar para vocês isso. Diante dos vários e muito mais pompudos mensalões que nós temos, este fato não tirando a importância, a gravidade do fato pela promiscuidade política promovida, que é distribuir dinheiro aí de Caixa 2, seja lá de onde vier, público, não excluindo isso, que isso é grave e precisa ser estancado urgentemente. Mas diante dos muitos mensalões, como diz, muito mais vantajosos, constitucionais, legais, qual é o paralelo que vocês fazem aí? Eu queria colocar para vocês. Dimas, inverter aqui a partir de você. Eu acho que tudo que é formalmente organizado, eu acho que se parte da premissa que pode ser defensável. Evidentemente que o sistema que nós temos, você tira o dinheiro dos municípios, vai para a federação e os deputados são obrigados a devolver. De acordo com o seu prestígio junto ao governo federal, essa devolução se dá de maneira mais rápida ou mais volumosa. E o intermediário se fortalece nesse meio. Eu acho que, na realidade, isso só evidencia, Arnaldo, o aspecto eminentemente político disso aí. Para os problemas nacionais, para o tipo de corrupção que se dá de maneira mais clara, mais evidenciada, que a própria lei de licitações acaba por favorecer, em relação às emendas parlamentares, o tipo de tráfico de influência que o governo federal faz por ter poder, por ter o tesouro, isso está muito longe de se constituir como elemento essencial e de fundamental importância na relação do Executivo com o Legislativo. Evidentemente que eu não descarto que possam ter existido casos isolados, como se fala com o baixo clero. Pode ser que tenha existido isso, mas não a ponto de se constituir numa lógica permanente de funcionamento.
Porque o que se tenta demonstrar é que o mensalão se constituiu numa lógica permanente de relação de poder entre o Executivo e o Legislativo. Então, para os meios que o Executivo dispõe, para a força que o Executivo dispõe de pressão e de recursos, porque cada bancada de deputado é capitaneada por um deputado mais importante, que a seu turno é capitaneado por um ministro numa determinada pasta. Não existe ninguém isolado. Uma base tem sua liderança na base. Essa base tem uma relação com alguém que está com a mão no tesouro. Então, não há esse divórcio entre parte desses deputados e o governo federal que tenha que se fazer isso, que você... Pagar a mesada. Né? Pagar a mesada, quer dizer. Evidentemente que eu não posso, diante da nossa realidade, você não pode eximir de uma visualização, que isso pode ocorrer, mas não de forma sistêmica, mas não de forma orgânica, como se pretendeu ou se pretende dizer que existe. Professor Rui, para que o assinante não pense que nós estamos querendo explicar aqui desde já a existência do mensalão, não é isso. Eu estou fazendo exatamente, mostrando as vantagens que a República Brasileira legal, as vantagens legais, como os cargos comissionados, como as emendas parlamentares, como o tráfico de influência, pelas licitações e tudo, oferecem, quer dizer, ao Congresso e estão em permanente balcão de negociação, produzindo essa relação promíscua, diante do mensalão, cuja maior cifra que se tem até hoje é de 60 mil reais recebido por um ou outro parlamentar. Até as ONGs foram usadas. Pois Parece que você está levantando aí um problema que vai nos levar àquela velha discussão sobre as relações entre direito e moral. Não é? Porque quando você fala na barganha e no casuísmo, que não é segredo para ninguém, que corre solto nesse jogo de emendas do orçamento e tal. Você está falando de um problema moral, porque esse jogo político é legal. Não é? Isso. Agora, quando a gente fala do mensalão, quer tenha sido ou não um sistema orgânico de cooptação ou de compra de voto no Congresso, a gente está falando de condutas típicas. Não é? E no campo do direito penal tem que haver condutas típicas. A tipicidade significa que a conduta do agente corresponde inteiramente a uma descrição legal havida como conduta criminosa. E em alguns casos isso talvez não fique claro, e aí os réus serão absolvidos. Em outros casos, certamente isso deve estar claro para o procurador da República ter feito a denúncia. Sem ver os autos, é arriscado a gente falar. É lógico. Mas houve retiradas de sacos de dinheiro de importâncias muito maiores. Embora retirar dinheiro, digamos, se um de nós for agora numa agência bancária e sair de lá com um saco de dinheiro com R$1 milhão, isso não é crime, não é conduta típica. E aí alguém poderá ser absolvido por atipicidade de conduta. Desde que define a origem, né? Agora, aí é preciso ver outras coisas, a origem, o destino. E no conjunto das relações desses movimentos todos, aí certamente poderá aparecer conduta típica e alguém poderá ser condenado. Agora, quanto às relações entre moral e direito, até botaram no artigo 7º da Constituição, uma emenda que fizeram, que o ato administrativo tem que ser legal, tem que ser isso e aquilo e tem que ser moral. O que é uma coisa muito, muito mal pensada, né? Porque legalidade e direito não são exatamente a mesma coisa. Se discute se são círculos concêntricos, ou se são círculos secantes, ou círculos disjuntos, mas uma coincidência perfeita não pode ser. Não pode ser. Né? Então, me parece que a defesa certamente vai alegar que algumas das condutas são atípicas, embora sejam indícios, mas o direito penal exige legalidade e exige o que chamam verdade real. E há um aspecto verdade real significa prova direta da conduta típica. Era o que eu ia dizer. O fato de haver indícios não necessariamente terá a prova correspondente para que esse indício tenha materialidade, portanto, criminal exigida para a condenação. Né? Esses indícios que são muito fortes, tirar um saco de dinheiro todo dia de um banco e tal, e esses indícios não constituindo conduta típica não seriam suficientes para uma condenação. Moreira, nesse mesmo contexto que coloquei, da forma organizada, legal, institucional da nossa República, o poder de barganha, a prevalência do Executivo sobre o Legislativo, a conduta moral de cada um dos seus integrantes e o mensalão em si, com essa verbinha que, repito, não estou dizendo que não é crime,
mas ela é muito insignificante diante de todos os outros meios legais com moeda de troca que se dispõe. Tem alguns aspectos, né, que são enfatizados, que eu acho que são importantes a gente... das questões era o fato, né, de, na verdade, o sistema financeiro está sendo usado para lavar dinheiro. Então, não eram quantidades... Né? Essa cor do mensalão, que ganhou esse nome, é muito mais fruto do contexto ali das denúncias em que o Roberto Jefferson usou essa terminologia de que havia um pagamento sistemático. Aliás, ele não chega nem a falar em pagamento sistemático, fala em mensalão, né, numa mensalidade, como se estivesse dando uma mensalidade para os deputados, mas não fala, né, nesse aspecto do ponto de vista de haver uma sistemática. Né? Eu acho que o caso mais grave, né, dessas denúncias que envolvem toda essa ideia do mensalão é justamente a forma como o dinheiro, a questão da origem do dinheiro. Onde era a origem desse dinheiro? O dinheiro vinha de... aí entra o Valério Auduto também. Perfeitamente, aí entra todo esse processo. As empresas de publicidade de fachada que ganhavam publicidade, licitações dirigidas, para, ao invés de fazer a publicidade, esses mesmos recursos maquiava-se de publicidade para fazer... Para pagar, diga-se, para pagar despesas de campanha que o senhor Roberto Jefferson admitiu ter recebido 4 milhões, somente perfeito. O partido dele, somente Pronto. Ele. Isso aí é uma questão que eu acho que, na verdade, não, novamente colocando a questão que você já colocou, não é a questão de justificar, né? Mas a história política, a cultura política recente, mostrava que isso era uma coisa mais ou menos corriqueira dentro do poder. Essa história do balcão de negócio, ele sempre existiu. Os pequenos partidos, principalmente, as lideranças dos pequenos partidos, sempre negociaram, né, a cada votação, né, ganhos, né, que podiam ser esses ganhos legais, né, não do ponto de vista moral, mas do ponto de vista da estrutura do poder eram ganhos legais, mas também existiam esses ganhos ilegais. A própria reeleição foi comprada dessa forma, né? Os deputados envolvidos no processo, 1 ou 2 renunciaram na época por conta disso, né? Mas já existia, de certa forma, esses mecanismos, né, de pagamentos, né, extra. A diferença é que agora no mensalão, a maior cifra colocada de pagamento individual foi de R$60 mil, que tem de 20, de 30, de 40 e de 60. No tempo da reeleição, com o Fernando Henrique Cardoso, lembremos-nos que giravam, eram R$300 mil. Pelo voto da reeleição. Mas no direito penal, o aspecto quantitativo só se torna relevante quando ele é tão pequeno que o valor é insignificante. Digamos, se você chega numa repartição pública e assina um cheque com a caneta da repartição, aquela tinta ali é tão insignificante que não é furto. Não, se for funcionário, não é peculiar. Eu não estou querendo só pesar aqui os valores, não, só estou mostrando a diferença. Agora, geralmente nesses esquemas, há um cuidado muito grande para ocultar os grandes valores. O que vai aparecer são os pequenos valores, onde a pessoa, porque o valor é pequeno, trata com mais descuido, de uma maneira menos prudente. É como o caso do Collor também. O que pegaram foi a compra de um carrinho de pobre, né? Uma Fiat Elba. Menos de R$10 mil, o cheque, 8 mil e alguma coisa. Bom, mas tem um aspecto aqui ainda, só para nós fecharmos esse bloco, que eu queria rapidamente ouvir cada um dos senhores. Levantou-se uma polêmica em torno da suspeição ou não do ministro Toffoli. Né? Bom, e o presidente Aires Brito foi muito objetivo ao dizer que isso é uma questão de foro íntimo, cuja decisão só caberia ao ministro Toffoli, que já disse que não se julga impedido de participar do julgamento. Né? Me lembrei, o ex-procurador-geral da República, que é quem faz a denúncia, que o atual deu apenas sequência, né, que é quem está no cargo, o doutor Antônio Fernandes, que é quem inicia a investigação, o processo, e hoje é ministro, e vai votar. Neste caso, quem começou lá atrás acusando, como ele, e torna-se ministro julgador, ora, se eu, na minha peça acusatória, enquanto procurador-geral, já apresentei, quer dizer, a denúncia, ele agora vai jogar... Ele é juiz? Que ele é... Acho que não, ele não virou ministro supremo. Não virou ministro? Não, acho que não. Bom, eu posso estar equivocado. Mas a suspeição do Toffoli é que é a polêmica. Quem virou ministro foi o Toffoli. Que na realidade foi ministro. Quem virou ministro foi o Toffoli. Ele era realmente ligado umbilicalmente ao Zé Disseu.
Né? O Toffoli era realmente ligado... E não só. Essa história da suspeição ou do impedimento tem um aspecto subjetivo de foro íntimo e tem um aspecto objetivo. O aspecto subjetivo diz respeito ao foro íntimo do juiz. Digamos, você é muito meu amigo, eu lhe quero muito bem, chega um processo meu na vara em que eu oficio e eu digo, não, eu não vou julgar meu amigo Arnaldo. E essa é uma iniciativa minha. Agora, aconselhar uma parte. Se o juiz, quando era advogado, que é o caso do Toffoli, aconselhou uma parte e comenta-se que ele teria participado de reuniões no Palácio do Planalto para aconselhar as pessoas envolvidas a como se conduzir, e isso aí precisaria ser provado. E isso aí seria motivo objetivo, seria uma razão objetiva. Ele nega. Outra razão objetiva, por isso que precisa ser provado. Se não houvesse... se não houvesse controvérsia, não precisava provar. Né? Quando eu digo que precisa provar, é porque há controvérsia. Outro aspecto. A relação dele com uma advogada do Dirceu, que a imprensa chama de namoro, porque ele é importante. Se fosse da periferia, era... Mancebia. Né? E o artigo 254 do Código do Processo Penal é muito claro. Um dos incisos que está listado lá é cônjuge, porque o Código é de 1941. Mas hoje o direito equipara a união estável ao cônjuge. E a mancebia seria uma união estável, porque certamente ele não namora no portão, sob os olhares de um irmãozinho menor, pegando na mão da namorada. Né? Na realidade, o que está tipificado, isso eu acho, independentemente das questões de bobagens. Né? Você pode tipificar, eu posso falar moralidade e pessoalidade, eu posso citar 1000 regras, a questão não é essa. Entendeu? Porque se fosse assim, Gilmar Mendes foi o grande mentor da privatização, o grande amigo do FHC e o homem que durante todo esse tempo foi o grande mentor jurídico do PSDB. O ministro Gilmar Mendes. E nem por isso, quer dizer, o que na realidade vai ficar evidenciado é se você tem altivez e tem elegância e nos processos em que você já, na realidade, agiu, você teve lisura, ou pelo menos teve uma posição que se diria republicana. Na realidade, de fato, com o Toffoli acontece isso. Foi advogado ligado ao Zé Dirceu. Foi, como vários outros ministros, foram indicados pelo José Sarney. Existe ministro que trabalhou... Sarney só tem um agora, que é o Celso de Mello. Só, né? É o melhor. Então, o Celso de Mello, que é o mais culto dos ministros, é, na realidade, o considerado luminar, depois de Gilmar Mendes. Celso de Mello é um homem umbilicalmente ligado ao Zé Sarney, que, por seu turno, é um homem umbilicalmente ligado como é que se diz? Ao presidente Lula. Então, quer dizer, na realidade, a suspeição, ela não se dá nisso. Poderia haver, no caso efetivo da conversa do Lula com o Gilmar Mendes, em que ele denunciou o ex-presidente Lula de tê-lo pressionado a não fazer o julgamento agora. Poderia dizer que ele já tomou posição. Isso não poderia ser motivo também? Pode-se dizer que ele já tomou posição. Agora, evidentemente, que eu acho que tanto o Gilmar como o Toffoli, eles poderiam participar desse julgamento. Mas um julgamento tão público. Porque para você encontrar elementos para poder afastar um ministro de julgamento é uma coisa muito séria. Mas você é muito não difícil. acha que essa questão faz parte justamente dessa disputa? Claro que faz. É um jogo que está vendo e que há uma pressão justamente para faz parte da disputa. Porque esse é o elemento fundamental desse processo. O professor colocou uma coisa importante, quer dizer, quando se trata de fórum íntimo, a rigor, quando você for resolver todas essas questões, o que fica é fundamentalmente essa questão. Se alguém pessoalmente se sente, por um outro motivo, constrangido, eu não quero, porque tal é pública a minha relação com os mensaleiros ou com o governo Lula, que eu não me sinto à vontade, ou o próprio Gilmar Mendes dissesse em Pectre que, diante da polêmica que gerou o encontro dele com Lula, ele também não se sente, mas caberia a ele. Do ponto de vista objetivo, aí o código prevê textualmente que incidentes provocados pela parte não afastam o juiz. O Conselho Nacional de Justiça diz que todo juiz, por exemplo, que queira alegar alguma coisa pessoal, deve colocar por escrito. O Conselho Nacional de Justiça. E nenhum juiz faz isso. Deixa eu fazer o nosso intervalo, mais um, porque a produção já me sinaliza que nosso tempo já se esgotou, que eu quero, quando voltar, eu quero colocar em pauta, no último bloco, o segundo assunto, que é a sucessão municipal. Estão aí começando os debates, a campanha está na rua, os números também.
E a gente já começa a tomar conhecimento pelos jornais e pela televisão, eventualmente, das famosas promessas. E aqui eu quero fazer uma distinção entre o que são promessas e o que são propostas. Essa distinção, ela é muito tênue, mas ela tem um significado preponderante. Promessa e proposta. Um instante só e a gente volta. De volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense, com a participação dos nossos colaboradores, os professores Francisco Moreira, Rui Martinho Rodrigues e Dimas Oliveira. Eu quero colocar nesse segundo bloco agora a sucessão municipal, a partir, como disse, do que nós estamos assistindo aí pela imprensa dos candidatos. Não vamos fazer debate aqui. Achamos improdutivo, pelo número de pessoas, impossível. Mas vamos ficar de olho, atento, naquilo que a legislação nos permite fazer, porque somos engessados, como observadores privilegiados, alertar você, cidadão eleitor, para as famosas mirabolantes promessas. E tentar, na medida do possível, à luz da teoria, da ciência política, distinguir bem o que são propostas do que são promessas. E só didaticamente, tomando emprestado do professor Rui Martinho, uma proposta, ou seja, uma política pública de governo, ela responde logo antecipadamente 3 pré-requisitos. Quanto custa, de onde vem o dinheiro, quem vai pagar. Só para você ter uma noção, ou seja, alguém que propõe, por exemplo, saúde de qualidade, 24 horas funcionando, tem que dizer quanto isso vai custar, qual o número de postos e hospitais disponíveis, o número de médicos, enfim, para poder você ver que aquilo é uma proposta, se ele vai cumprir ou não. Tal. Alguém que apenas diz que a partir de agora, todas as escolas públicas do município estarão abertas o dia inteiro, nos 3 turnos, e que as pessoas terão, os estudantes terão todos 5 refeições por dia. Vão chegar de manhã, tomar café, merendar, almoçar, lanchar, jantar, tomar banho e ir embora. Se ele não disser como é que ele vai fazer isso para 276 mil alunos, isso não passa de uma promessa. E uma promessa irresponsável, inconsequente, com o intuito de ludibriar as pessoas. Então é isso que nós vamos fazer aqui, fazer essa distinção entre promessas e propostas. E eu queria então colocar esse assunto para vocês, a partir do que vocês estão lendo aí já pelos jornais, porque eu ainda não vi, não li, com raríssimas exceções, quase que nenhuma proposta. Mas promessas, eu já estou lendo várias. Moreira. Eu acho que, na verdade, né, eu não sei o que está acontecendo com as campanhas também. Né? As campanhas elas sofreram uma mudança, na verdade, há um encurtamento das campanhas, e os políticos eles ficam discutindo, às vezes, aspectos da vida política, da própria discussão em torno da questão de quem vai ser o nome, quem que o partido vai indicar, se o partido vai se coligar com fulano, e, na verdade, não se preparam, né? Não preparam para eleição, para esse período da campanha, para uma discussão, né, que tenha realmente substância, né, que tenha, dizer, olha, nós temos um projeto, né, para essa cidade. Então, para a questão da saúde, que hoje é o problema mais visível, nós temos essa proposta, né? Para a questão da mobilidade, nós temos essa proposta, para a educação, nós temos essa proposta, né? E uma proposta que você possa, ao olhar, que o eleitor possa dizer, realmente, né, atende às necessidades da sociedade, esse candidato, né, merece o meu voto, porque ele está propondo algo que eu, né, vejo que é fundamental para a cidade. Certo? Então, nesse sentido, eu acho que nenhum dos candidatos, eles conseguiram ainda, né, ter
um conjunto de propostas que digam, esse é o meu projeto para a cidade de Fortaleza. Ou seja, os discursos se confundem, são a mesmice. Perfeitamente. O que você vai ter, né, é que determinado candidato, ele, às vezes até por conhecimento de causa, né, o fato de ter origem naquela área, ele, na hora das discussões, ele tem o domínio, né, sobre aquele assunto, expressa aquilo com uma certa veemência, com uma certa qualidade, mas não tem um projeto pronto e acabado. Eu acho que todos ainda estão no ponto da promessa. Foi muito boa essa sua colocação, para que eu jogue aqui mais gasolina na chama, para o professor, lenha na fogueira, professor Rui, que é o seguinte, ó, quanto custa a nossa cidade? Isso mesmo, quanto custa Fortaleza para que ela seja uma cidade que atenda nos padrões minimamente de trafegabilidade, transporte, saúde, educação, iluminação, limpeza pública? Quanto custa essa cidade? Não vi ninguém ainda falar sobre isso. E essa cidade é muito cara. Agora, e todos nós temos o direito de cobrar, né, que a cidade nos atenda. Assim, só para dar um exemplo. O lixo nosso de cada dia, que jogamos pela porta do carro, que eu não sei como é que alguém ainda faz isso, toma uma lata de refrigerante, baixa o vidro do carro no ar-condicionado e joga a lata no meio da rua. Você imagina. E não é criança, não. São adultos que fazem isso e eu vejo todos os dias. Esse lixozinho, eu tive a curiosidade, antes de vir gravar o programa, ligar para o secretário Alexandre Cialdini e perguntar quanto é que custa, que é o chamado lixo avulso, que é a varrição das ruas da cidade. Sabe quanto custa? Por mês, a prefeitura? 1.800.000. 1.800.000 vai pelo ralo só com o lixo nosso que é jogado da porta do carro, da porta do ônibus, do entulho, da construção. Seríssimas. Então veja bem aí. Então, Rui, eu queria para você. Quem é que vai ter coragem, por exemplo, de apresentar uma proposta dizendo que a partir de então esse lixo vai custar, sei lá, X? Lembremos que há uns 10, 12 anos se tentou cobrar o lixo através aí ficou a polêmica, tarifa, taxa, tarifa, e foi julgado inconstitucional. Quem terá coragem, por exemplo, de propor alguma coisa desse tipo? Eu estava ouvindo a sua fala, do Moreira, estava me lembrando aqui de um conto do Machado de Assis, né? Que os críticos literários agora estão revendo algumas posições e estão reabilitando Machado de Assis como o maior escritor da língua, da nossa língua. E ele tem uns contos, ele é grande mesmo, como contista. Tem um conto do Machado, é o Medalhão, que é um pai orientando um filho que está se formando bacharel em Direito. E, entre outras coisas, né, é uma orientação cínica, né, uma orientação muito cínica. Ele diz que o rapaz não deve, quando se pronunciar sobre os assuntos, tratar nada objetivamente, porque as propostas objetivas dividem, despertam resistências, ferem interesses e despertam entendimentos diversos. Ainda que não seja por interesse, o sujeito tem um entendimento diferente e se opõe àquilo. Então ele recomenda, fique na generalidade, que a generalidade geralmente é consensual. Isso me lembra a calhordice do pai do jovem bacharel no conto do Machado de Assis, o que os nossos políticos fazem. Eles chegam e dizem que são a favor da saúde pública, da educação, dessas coisas consensuais. Agora, por outro lado, isso também evidencia o fato de que os partidos não funcionam como partidos e não se preparam para isso. Porque o candidato, até ontem, não sabia se ia ser candidato. Então, não era para ter não me surpreende que ele não tenha um programa, mas o partido devia ter. E o partido podia ter preparado esse programa a longo prazo e com técnicos, porque essas questões que você levanta são questões de natureza técnica. Essas são que dividem. E aí o partido podia chegar e apresentar um programa muito bem feito. Cada partido. Talvez a Justiça Eleitoral devesse cobrar isso dos partidos. Porque eles não fazem. E não fazem porque eles também estão seguindo o discurso do pai do bacharel do conto do Machado de Assis. Eles também estão mesmo querendo adotar essa política de
é vital que no futebol chamam bola dividida. Porque qualquer proposta que se faça é bola dividida. Não colocar nenhuma proposta que seja antipática aos olhos e aos ouvidos do eleitor, porque este poderá se voltar contra ele. Agora, ele não tem uma contabilidade de quantos votos vão ganhar e quantos vão perder, porque toda proposta traz alguns votos, mas também perde outros. Mas aqui nós devemos nos voltar para o eleitor e dizer a ele muito claramente que algumas propostas que possam parecer antipáticas e que, portanto, possam influir na mudança do seu voto, a rigor, se ele pensasse um pouquinho, deveria fortalecer o seu voto naquele que está tendo a coragem de dizer assim, olha, a solução para este problema é esta. Entretanto, para que eu possa solucionar, eu preciso dessa participação aqui do cidadão. Por exemplo, a planta de valores do IPTU. Isso é que devia ser a campanha, uma demonstração das vantagens das suas propostas. A cidade custa isto, nesse aspecto aqui. Para que a gente possa resolver, é preciso termos este investimento aqui. Dimas Oliveira. Eu acho que é por aí, vocês estão dizendo, mas eu acho que o problema é outro, completamente distinto. E eu vejo até como uma maior tragédia. Porque se você se isenta de ir para o embate e de se diferenciar, achando que na realidade, na generalidade, você cristaliza a conquista, está errado. Nenhum candidato poderá se diferenciar de outros se não se diferencia nas propostas. Se diferencia pelos meios materiais. Não, mas veja bem. Pela compra de votos, pelo marqueteiro mais competente. Mas não é tanto isso, porque, por exemplo, quem está na frente das pesquisas, que é o Moroni, que fala generalidades, ele não tem, diante das estruturas, postas a maior estrutura. Quer dizer... Não, mas aí é uma questão pessoal, né? Aí é uma liderança personalista. Não, estou dizendo, não se trata disso. No meu ponto de vista, o que acontece, que é até mais trágico, é porque, de fato, quando se fala de partido ou de candidatos, os candidatos, eu acho que acham que já existe uma agenda pré-determinada, que a única coisa que terão que fazer é serem eleitos com alguns projetos e algumas propostas mais simbólicas, e depois de eleitos é que vão, na realidade, realizar aquilo que, a prioristicamente, já estariam dados a realizar. E aí vem realmente o que está sendo dito. É como se, na realidade, a população não contasse na realidade. É como se a população ela tivesse a expectativa simplesmente de conduzir, reconduzir ou de cristalizar uma posição antes dada. Quer dizer, o que se vê não é um embate de propostas ou de ideias, não é tanto porque elas não existam, é porque não se considera tão essencial para uma eleição o debate sobre a cidade, o debate sobre pontos que são específicos. Números só que tem. Qualquer um que mergulhe nos números da cidade entenderá. Inclusive, quando se fala, a questão que vocês iniciaram, falando sobre a questão de promessas e propostas. Diferença entre... Também isso aí não quer dizer muito. Porque eu posso muito bem dizer algo que, como político, dentro do papel da personalidade da história, eu não vejo números como realizar, mas digo que vou realizar. Juscelino Kubitschek pensou, vou fazer uma cidade. Se alguém perguntasse onde é que está o recurso, talvez não tivesse uma resposta inicial. Mas a personalidade e a conjunção de forças políticas fizeram com que Brasília fosse realizada. Existem muitos políticos que dizem, eu vou fazer uma quantidade cheia de hospitais. Não esqueça, e você pergunta... Você está falando de meio século passado, em que a conjuntura era outra. Não, mas hoje ainda é mais difícil. E que isso foi um resultado desastroso. E o resultado, o Brasil pagou até bem pouco tempo. Só não esquecer... O que eu estou dizendo é justamente isso. A promessa inconsequente que causas ela pode trazer. Mas é outra discussão. Sim, mas ela existe. Foi inconsequente na sua ótica, mas suponha que ela tivesse sido uma proposta consequente. Eu quero dizer simplesmente que algumas propostas aparentemente consequentes, porque você diz como irá realizá-las, muitas vezes não são tão importantes para a cidade e não se realizam. E outras propostas que aparentemente não existe um paradigma já dado, a proposta é realizada e torna-se depois execuível. Só um instantinho. Muitos fazem, por exemplo, o hospital para depois ser realizado. Só um instantinho aqui. Por exemplo, na quinta-feira, quando gravávamos o programa, por uma feliz coincidência, e por isso eu quis aqui trazer essa discussão com essa diferenciação, estava estampado nos jornais do Ceará que a Prefeitura de Fortaleza, para subsidiar a taxa social, a tarifa social do ônibus, sem dar aumento, de R$2.000, custou 55 milhões de reais da Previdência. Teve que abrir mão, ou seja, a Prefeitura deixou de arrecadar das empresas de transporte 55 milhões. Façamos aqui então agora, sejamos honestos
e eu digo sejamos os que dirigem a cidade, e veja a relação custo-benefício. O benefício da tarifa social, com este mesmo 55 milhões, não tendo o benefício da tarifa, investido, por exemplo, na saúde, só para dar aqui uma coisa mais visão. É isso que eu quero mostrar. Ou na mobilidade urbana. Ou na mobilidade urbana. Do transporte. 55 milhões. O que é que foi mais importante? Foi manter essa tarifa congelada para jogar para a plateia, para dizer que é a mais barata do Brasil e tudo, para que o trabalhador possa se locomover mais barato, que é importante, e perder 55 milhões, que poderia ter sido potencializado em uma outra coisa, que esse mesmo trabalhador, que pagaria mais 20 centavos a mais da passagem, talvez se beneficiasse muito mais. É só o raciocínio que eu quero colocar. Toda então, decisão, promessa e proposta são muito diferentes. Mas toda decisão política de governo, ela tem consequências. É verdade. Evidentemente que se, por exemplo, se eu digo que vou fazer o Réveillon, eu tenho que ter uma perspectiva. Se eu digo que não vou fazer o Réveillon, eu tenho que ter outras perspectivas. Talvez... Por exemplo, muitos políticos considerariam distinta. Ao invés de fazer novos hospitais, eu vou fazer postos de saúde menores e fazê-los mais execuíveis, mais utilizados. Outros pensam diferente. Alguns consideram, por exemplo, mais plausível reforçar a beira-mar como uma forma de atração turística. E outros consideram que não adianta uma atração turística na beira-mar. Essas coisas é que deviam ser debatidas. Isso, eu concordo plenamente. O que eu acho, para não tomar mais o tempo de vocês, é que, de fato, o mundo mudou. O Brasil se internacionalizou, hoje é um Brasil diferente, e a maioria dos políticos e a maioria das propostas, elas na realidade não se modificaram, elas não entenderam esses novos tempos. Eu vou aqui assumir um compromisso com o assinante, vou pedir para que a produção entre em contato com o secretário de Finanças, Alexandre Cialdini, que é a pessoa mais indicada para vir aqui e nos explicar um pouco quanto custa a cidade. É evidente que ele não vai ter tempo para dizer quanto a cidade custa em todos os setores, mas nós vamos eleger aqui, vamos elencar aqui os setores mais importantes, para perguntarmos quanto é que custa e quanto é que a Prefeitura tem hoje para poder subsidiar isso e o que é que está previsto para o orçamento do próximo ano. Porque o próximo prefeito já assume com o orçamento aprovado pela atual gestão, pelo atual Câmara Municipal, para ele apenas administrar e aplicar. E é importante que nós saibamos, porque é sobre isso que nós vamos... Eu dou só um exemplo. Todo o IPTU de Fortaleza é quem sustenta o JF. Não sustenta, me disse o Cialdini. Não, praticamente. Não dá. Não dá para pagar. Quer dizer, o que demonstra que uma política de impacto ao IPTU poderia ter um impacto na saúde. Obviamente. Mas essa coisa da decisão política, né? Quer dizer, quando a Prefeitura, né, tomou a decisão de que ia manter a tarifa do ônibus naquele preço, né, e sustentou isso, pagando um custo, mas a grande maioria da população não tem conhecimento disso. Não sabe disso. Mas é uma decisão política que o político toma com o sentido de eu estou beneficiando a população, talvez você pensar nisso, mas está pensando também em termos de ganhos políticos. Você está falando em populismo. Sim, em ganhos políticos. O que eu vou ganhar em termos políticos com isso? Não, tinha que perguntar à população. Se a população não gostou ou não da decisão. Nós não temos mais tempo, eu quero agradecer as participações dos professores Francisco Moreira, Dimas Oliveira e Rui Martinho Rodrigues, em especial agradecer a você, assinante, e essa discussão nós vamos fazer várias delas daqui até lá, porque esse é o nosso papel, e a cada vez que uma promessa inconsequente ecoar à noite nos horários eleitorais gratuitos, saiba que nós vamos vir aqui e vamos denunciar isso e mostrar da inviabilidade da tal promessa, né? Porque esse é o nosso papel, com o objetivo de alertar o cidadão eleitor. Muito obrigado, até lá, até o próximo Visão Política.